bíblica que é lema para esta semana nos diz: Jesus Cristo diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Palavras do Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 45. Estamos na Quaresma e a Semana Santa se aproxima. Somos lembrados e lembradas que Jesus deu a sua vida em favor de nós. Através dele nós recebemos o perdão dos pecados, chance de uma nova vida, salvação. Ele que em seu ministério curou e restaurou a dignidade de muitas pessoas. Também quer fazer isto conosco ainda hoje. Curar, restaurar a dignidade. A vida e obra de Jesus foram exemplos de humildade. E assim também Ele convida a cada um e a cada uma de nós para servir neste mundo, para servir a Deus, servir a comunidade, ser um pequeno Cristo para o nosso próximo, para a nossa próxima. Celebramos este culto em nome do Trino Deus, Deus Pai, Criador de tudo e de todos, o Filho Jesus Cristo que veio para nos salvar, e o Espírito Santo, nosso Consolador, aquele que nos sustenta e mantém em nossa caminhada de vida e de fé. Que Deus triuno nos acompanhe nesta celebração. Amém. Permita que te sirvamos, permita que te sintamos no cotidiano da vida. Espírito que transforma, Espírito que conduz, concede aos passos de nosso Cristo, aos gestos do encarnado, permita assim que sigamos. Queremos nos preparando também para a leitura bíblica, para esta celebração, para ouvir a mensagem de Deus. Convido a nós nos dirigirmos a Deus em oração, silenciando a nossa mente, aquietando o nosso coração para assim receber a palavra. Convido para que fechemos nossos olhos, inclinemos a nossa fronte e oremos. Deus de amor, graças te damos por este tempo de Quaresma,
tempo de avaliação da nossa vida, tempo de arrependimento. Teu Filho Jesus Cristo deu a vida para que nós todos recebêssemos salvação e vida eterna. Ajuda-nos, Senhor, a perceber o quanto somos falhos, fracos na fé. Necessitamos da força que vem de Ti, da Tua graça. Que possamos aprender com Jesus, não a esperar ser servido, mas estar dispostos e dispostas a servir, servindo a Deus e a comunidade com nossos dons e habilidades. Que a palavra de Deus que ouviremos a seguir seja para nós alimento na fé, que ela toque nosso coração, transforme o nosso ser. Usa-nos, Senhor, como teus instrumentos neste mundo. Por Cristo, que vive e reina de eternidade a eternidade. Amém. Convido para nós acompanharmos o texto de Hebreus capítulo 5, versículos 5 até o 10, que é o texto indicado para a nossa meditação de hoje. Assim também, Cristo não tomou para si mesmo a honra de ser grande sacerdote. Foi Deus quem lhe deu essa honra, pois lhe disse: "Você é o meu filho, hoje eu me tornei o seu pai." Em outro lugar das Escrituras Sagradas, ele também disse: "Você será sacerdote para sempre, na ordem do sacerdócio de Melquisedeque." Durante a sua vida aqui na terra, Cristo, em voz alta e com lágrimas, fez orações e súplicas a Deus, que podia salvar da morte. E as suas orações foram atendidas porque ele era dedicado a Deus. Embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu por meio dos seus sofrimentos a ser obediente. E depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Deus o nomeou grande sacerdote na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. No texto que nós acabamos de acompanhar de Hebreus, o autor ele compara Jesus com o sumo sacerdote de Israel, ou seja, com o grande sacerdote de Israel. E naquele tempo, o sumo sacerdote era a pessoa responsável por todas as celebrações e sacrifícios feitos no templo. Somente ele tinha o poder de acessar algumas áreas determinadas do templo, ou seja, ele era a pessoa que detinha todo o poder daquele lugar. Porém, o poder do sumo sacerdote, ele não se restringia apenas ao poder religioso, mas também tinha poder político naquela época. Isso nós podemos verificar nas denúncias feitas e na condenação de Jesus. A tradição ela indicava que o sumo sacerdote ele teria que ser da linhagem de Arão, da ordem de Melquisedeque, o qual tinha sido justo e soberano de Salém e teria também abençoado Arão. O sumo sacerdote era eleito, isto é, ele recebia incumbência ao papel, ele era chamado, ele era vocacionado a ser sacerdote. E se esperava, então, com isso, que ele fosse uma pessoa idônea, correta, justa, temente a Deus. O que nós podemos comparar na Bíblia é que nem sempre foi assim. Assim como o sacerdote que não escolhe ser sacerdote, mas ele é chamado, ele é escolhido para ser, Jesus também não escolheu o seu caminho, mas ele foi escolhido. Ele foi designado, ele não escolheu ser o que foi ou escolheu o seu caminho, mas ele foi confiado a fazer tal tarefa. Porém, há uma grande diferença entre o sacerdote e Jesus. Não foi o povo que elegeu Jesus como o sacerdote, mas sim foi o próprio Deus que disse: "Você é o meu filho e hoje eu me tornei pai."
você será sacerdote para sempre, na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. A afirmação sacerdote para sempre nos dá a certeza que já não será necessário mais escolher novos grandes sacerdotes, que Jesus será o último e eterno grande sacerdote para todos sempre. Outra diferença que nós vemos entre Jesus e os sacerdotes é que, ao invés dele oferecer animais como sacrifício para expiação dos pecados do povo, o próprio Jesus, ele será o sacrifício. Ou seja, ele é o sacerdote e o sacrifício ao mesmo tempo. Ele próprio assume em obediência e sofrimento, em lágrimas, não para a sua própria salvação, mas como fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E a partir deste seu sacrifício, não mais serão necessárias outros sacrifícios. Ele o fez uma vez por todas, o último grande sacrifício. Por isso ele é o legítimo e o definitivo sacerdote na ordem de Melquisedeque. E Quaresma, o que tem esse texto em relação a nós hoje? Quaresma é o tempo justamente de rememorarmos, refletirmos em nossas celebrações, através de cultos e textos bíblicos, sobre os últimos dias de Jesus aqui na Terra. Neste tempo nós vemos e refletimos sobre todo o sofrimento que ele passou. A caminhada, dor, sofrimento de Jesus, ela é amplamente divulgada e conhecida. Nós temos vários filmes, muitas músicas que falam sobre a obra salvífica do nosso Senhor, da sua via sacra, como é conhecido também. E nesse tempo em especial nos lembramos, mas quantos de nós têm essa lembrança durante o restante do ano? Quantos de nós têm consciência que o sofrimento e sacrifício de Jesus não foi somente para um período, mas sim para que nós pudéssemos hoje ter a certeza que o grande e eterno sacerdote está nos guiando, que nossos pecados foram expiados pelo maior sacrifício de todos? Jesus não sofreu para que ele fosse engrandecido como o grande mártir, mas sofreu e morreu por mim, por ti, de forma bem pessoal. Você já pensou nisso? Que Jesus não morreu para si glorificar, que Jesus não sofreu tudo isso para si próprio, mas foi por ti também, foi por mim, foi por todos nós que obedecemos a Ele, que temos amor a Ele e a Sua palavra? Você já pensou que Jesus morreu para que nós pudéssemos ter acesso à vida eterna? Que através do seu sofrimento e da sua morte nós podemos ter nova vida aqui e também no reino vindouro? Neste tempo de Quaresma, em especial, nós estamos vivendo novamente, não somente o sofrimento de Jesus, mas sofrimento é o que nós mais estamos vendo e vivendo. Mas por quê? Por que estamos vendo e vivendo tantos sofrimentos? Muitas vezes ficamos nos perguntando por que temos que sofrer tanto ao ver filas de espera por UTIs. Por que temos que ver pessoas morrendo, pessoas amigas, parentes, familiares? Por que o sofrimento está na nossa volta? Por que nós temos que ver a cada novo dia o número crescente de vidas sendo perdidas? Muitas vezes nós não temos respostas a algumas perguntas. Muitas vezes vamos ficar gritando, chamando, clamando o famoso "por que, meu Deus?". Algumas vezes nós teremos respostas, mas outras não. Mas uma coisa é certa, ainda estamos em um mundo onde existe o mal, onde existe a ganância, a ignorância, o egoísmo, a indiferença. Estamos num mundo em que pessoas querem sempre tirar vantagem sobre qualquer situação, mesmo que isso resulte na morte de alguém. Mas a partir do texto bíblico nós devemos ter esperança,
porque Jesus é o grande sacerdote que está conosco. Como diz na música Espelhos Mágicos da banda Oficina G3, nasceu, sofreu, morreu por nós. Seu sangue lá na cruz derramou. Na cruz lutou, na cruz venceu. E a sua vida nos deu para que a vida estivesse em nós. Lembremos que o mesmo Deus que se fez ser humano em Jesus Cristo, que sofreu o que sofreu até a morte e morte de cruz, é o mesmo Deus que está a cada novo dia conosco para enxugar as nossas lágrimas e que irá transformar todo o nosso pranto e sofrimento em alegria. Que o bondoso Deus esteja contigo, te abençoando e lembrando que Ele está contigo todos os dias, aliviando o teu fardo e sofrimento. Amém. Confio em Deus, aonde quer que eu vá, por terra firme ou sobre irado mar, e seja, pois, aonde for, confio em Deus, em seu excelso amor. Confio em Deus e sei que me amará, e pela sua mão me guiará. E seja, pois, aonde for, confio em Deus, em seu excelso amor. a linda flor recebe o seu cuidar, e guia os astros no espaçoso ar, e ele assim Cuida de mim, confio em Deus, em seu excelso amor. Confio em Deus e sei que me amará, e pela sua mão me guiará. E seja, pois, aonde for, confio em Deus, em seu excelso amor. por vales ou deserto abrasador, com ele irei e sem nenhum temor, E sua mão conduzirá. Confio em Deus, em seu excelso amor. Confio em Deus e sei que me amará, e pela sua mão me guiará. E seja, pois, aonde for, confio em Deus, em seu excelso amor. A oração é uma das formas através das quais nós podemos falar com Deus. Podemos levar a Ele aquilo que trazemos em nosso coração, nossos motivos de agradecimento, nossos motivos de intercessão. Jesus também orou, Ele nos ensinou a orar. E assim nós também queremos fazer neste momento, dirigir a nossa oração a Deus. Oremos. Deus de amor, por Tua graça, presente que é dado a nós através da morte e ressurreição de Jesus, nós Te somos gratos. Que possamos reconhecer o quão grandioso foi esse gesto de amor por nós. E que por fé possamos transformar essa graça recebida de Deus em sinais do reino aqui entre nós. Temos enfrentado situações difíceis, muitas vidas sendo ceifadas e nós não tendo a oportunidade de nos despedir de forma adequada. Por isso pedimos, ó Deus,
carregue em teus braços as famílias enlutadas, que possam encontrar em ti, Deus Consolador, a força necessária para enfrentar este momento de dor. Deus de misericórdia, nós intercedemos pelas pessoas doentes em suas casas ou hospitalizadas. Clamamos para que encontrem a cura que tanto anseiam. Só tu és capaz de curar, e tu conheces e sabes as necessidades de cada um e cada uma. Que teu poder as sustente e as fortaleça. Intercedemos pela Igreja, mundo afora, pelas lideranças de cada uma de nossas comunidades, ministros, ministras, que não percam a fé e a esperança diante das dificuldades enfrentadas. Que a palavra de Deus seja a orientação para as decisões tomadas e guie o trabalho realizado. Intercedemos por nossa cidade, por nosso país, pelo mundo inteiro. Que a luz de Deus brilhe sobre nós e que novos tempos, menos obscuros, estejam à nossa frente. A nossa oração nós entregamos a Ti quando oramos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a bênção de nosso Deus também possa nos acompanhar em todas as nossas atividades ao longo desta semana. Senhor, que a chama do Espírito Santo aqueça nossos corações, para que amemos o nosso próximo. Que a chama do Espírito Santo ilumine nosso caminho, para que vivamos a verdade. Que a chama do Espírito Santo se eleve dentro e em nós, para que clamemos por liberdade. Que a chama do Espírito Santo nos reúna, para que proclamemos a Tua existência. Que assim Te abençoe, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que possamos todos ficar na paz de Deus, guardados e guardadas nas mãos dele, sentir-nos amparados e amparadas pelo nosso Deus, que demonstrou um imenso amor por nós através de Jesus Cristo. Confiemos nas promessas de Deus, fortalecemos a nossa fé através da sua palavra e da oração. Uma abençoada semana a todos e todas nós. Até o nosso próximo encontro. Amém. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou. É o Senhor que me leva a descansar. Junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou. Minhas forças do Senhor vai animar. Tu és, Senhor, o meu
Jerusalém.